Fala, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez neste canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como desenvolver uma fé que move montanhas. Amém? É uma fé que todos nós necessitamos obter essa fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeiramente, irmãos, nós vamos estar lendo no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. A gente vai começar a ler a respeito da figueira sem fruto, né? Faça comigo a leitura. Marcos, capítulo 11, no verso 12. Vamos ler do verso 12 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Aqui é Jesus, viu, irmãos? E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se ela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Veja bem, irmãos, aqui Jesus, ele lança uma palavra negativa. Veja bem, irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa palavra que Jesus disse para a figueira. Olha só, vou ler de novo, verso 14. Eu estou lendo na versão da Bíblia Ara. Aqui diz o seguinte: então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. Eu quero que você reflita comigo. É uma frase de uma palavra negativa. Nunca mais coma alguém fruto de ti. Amém? Vocês prestaram atenção. E aí, continuando na leitura da palavra, agora no verso 20, olha o que aconteceu depois no verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Veja bem, Pedro aqui, quando ele foi lembrar do que Jesus falou, olha a frase que ele falou: mestre, olha, a figueira que você amaldiçoou secou. Veja bem, irmãos, olha só, vamos parar aqui um pouquinho. Muitas pessoas acham que amaldiçoar é talvez falar um palavrão, algo muito pesado. Mas veja bem, uma frase negativa, pela palavra de Deus, é chamado de maldição. Maldição. Veja bem, continuando. Então, Pedro fala para Jesus: olha, a figueira que você amaldiçoou secou. Continuando, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Veja bem, irmãos. Olha só que palavra poderosa do nosso Mestre, do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que se a gente tiver fé e a gente disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja bem, irmãos, você pode estar pensando, né? Jesus disse aqui, se você disser esse monte. Mas veja bem, ele não estava falando no sentido literal de um monte, de uma montanha. Ele estava falando aqui de um obstáculo que talvez esteja na tua frente, na minha frente, de uma dificuldade, de uma tribulação, de uma enfermidade, de uma situação difícil no teu casamento, de uma situação muito difícil com o teu filho, com a tua filha, diante do diagnóstico médico, diante de uma dificuldade que os teus olhos não conseguem resolver de forma racional. Era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando nesse tipo de obstáculo. A montanha que o Senhor disse aqui é sobre isso, irmãos. É sobre isso. E aí, veja bem, aí ele fala, se você orar e crer que se fará o que diz, assim será com ele. Agora, veja bem, sabe essa palavra aqui, irmãos? Mas crer que se fará o que diz em oração. Esse crer aqui, no grego, né, na palavra grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego,
Esse crer aqui, irmãos, não é um crer só agora. Não é você crer agora que você está orando. Esse crer aqui é você continuar crendo até ver o milagre. Eu vejo muitos irmãos, muitas pessoas, né, que estão no caminho do milagre e o milagre não acontece. O milagre é abortado. Por quê? Porque a fé dessa pessoa, ela não permaneceu. Ela foi muito imediata, mas ela não continuou. Veja bem, então, irmãos, eu quero que você agora pensa junto comigo. Quando Jesus disse, você não duvidar, ou seja, não pode ter dúvida no nosso coração. Não pode ter dúvida quando você ora. Você tem que crer e continuar crendo. Continuar orando por aquilo até que aquilo aconteça na tua vida, meu irmão, minha irmã. Seja você que está visitando aqui. Então, veja bem, esse crer, ele precisa ter uma continuidade. Aí você pode estar pensando, né? Mas então, como que eu faço para continuar crendo diante dos obstáculos? Diante da tempestade? Diante da tribulação que abate sobre você, sobre mim? Veja bem, olha só, irmãos, que palavra poderosa. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17, assim diz a palavra através, né, do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Aqui na versão NAA, né, tem na versão ARA, você vai ver esse versículo dizendo assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo, que são sinônimos, pregação, ouvir. Então, irmãos, veja bem, aqui na palavra do Senhor, em Romanos 10, 17, ele te dá a resposta, como você desenvolver essa fé que não retrocede, essa fé que crê em meio à tribulação. Como que é? Então, a resposta está aqui em Romanos 10, 17. Você precisa, meu caro, minha cara irmã, estudar essa palavra aqui. Você precisa estar estudando essa palavra do Senhor, do Deus Todo-Poderoso de Israel, que enviou o teu Filho único, Jesus Cristo, diariamente. Você precisa estar alimentando o seu espírito. Você precisa ter um hábito de fazer um devocional todos os dias. Nós chamamos de devocional. O que é devocional? É você estar todos os dias lendo a palavra de Deus, orando em cima da palavra que você leu, meditando nela. O que é meditar? Ficar pensando sobre aquilo. Olhar para a tua vida e ver se você está agindo conforme a palavra do Senhor está dizendo para você. Veja bem, irmãos, então, quanto mais nós enchermos o nosso coração da palavra de Deus, mais fé nós vamos ter. Porque aqui em Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o seu ouvido tem que ouvir a palavra de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, quando você estiver lá no teu quarto, com a porta fechada, lendo a palavra de Deus, né, uma dica que eu te dou, não leia em silêncio. Eu vejo muitas pessoas lendo em silêncio. Não faça isso. Não faça isso, meu irmão. Leia em voz, se possível, audível, como eu estou falando aqui com vocês. Aí você pode falar assim, mas no ambiente que eu moro eu não consigo ler dessa forma. Tudo bem? Leia mais baixinho. Mas leia a ponto de sair palavras da tua boca. Ela tem que sair da tua boca, porque o teu ouvido tem que ouvir a palavra de Deus. Porque quando o teu ouvido ouve, a fé vai nascendo no teu coração. Veja bem, quando você pega aqui, meu irmão, minha irmã, você pega aqui o Novo Testamento, vamos pegar aqui infinitos sinais e maravilhas que Jesus Cristo, Filho de Deus, fez e faz até hoje. Porque a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo, ele não mudou. Você pode dizer, mas por que comigo não acontece? Porque tem a ver com a tua fé. Tem a ver com a tua fé, meu irmão. Por que um recebe o outro não? É a fé de cada um. Mas veja bem, a fé, meu irmão, ela é desenvolvida, ela é uma responsabilidade tua. Ninguém poderá dar fé para você. Ela não vem por osmose. Eu não posso te dar a fé que o Senhor me deu estudando a palavra para você. Você vai precisar estudar a palavra e Ele vai dar para você também. Porque Ele ama todos aqueles que buscam Ele. Ele ama todos. Né? Na palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou todos. Mas por que nem todos recebem? Porque nem todos vêm
até na palavra de Deus. Nem todos vêm buscar a fé na fonte da vida. Meu irmão, minha irmã, eu amo livros, eu gosto de livros, mas veja bem, você não pode substituir um livro pela palavra de Deus. Eu sei que existem muitos livros de homens de Deus, homens cristãos, e eu conheço, eu já li, eu tenho. Mas veja bem, você pode ler o livro cristão? Pode, joinha. Mas você não pode substituir esse livro pela palavra de Deus. Jamais, jamais, meu irmão. Sabe por quê? Eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Cada vez que eu leio essa palavra aqui, o Espírito Santo me revela algo sobrenatural. E às vezes eu estou lendo a palavra, eu me pego em prantos, eu começo a chorar. Porque eu vejo o Espírito Santo me revelando algo que eu nunca vi. E ele falando ao meu coração. E assim como ele fala comigo, ele quer falar com você que está aí me ouvindo. Ele tem algo para você que está aí. Talvez você está se sentindo frio na fé. Talvez você está sentindo que aquela chama do primeiro amor a Cristo apagou. Por quê, meu irmão? Minha irmã, retorne para o estudo da palavra. Retorne para a leitura da palavra. Gaste tempo estudando a palavra do Senhor. Gaste tempo em oração. Eu falo muito essa palavra, o crente não anda de um lado só. Você que crê, que é chamado crente em Cristo, você precisa de estudar a palavra, orar e orar. É duas coisas, leitura da palavra e oração. Um avião não voa com uma asa só, ele precisa de duas. Ele precisa de duas. Isso daqui, meu irmão, minha irmã, é a matéria-prima da fé. Como que você pode construir um objeto? Tá aqui, um objeto. Uma caixinha de fone. Como que você constrói isso aqui? Você precisa da matéria-prima, ok? A matéria-prima é para construir uma caixinha que abre. Tudo bem? Só que para você ter uma fé que move montanha, você precisa colocar para dentro do teu coração, do teu espírito, da tua alma, isso daqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu vejo muitos crentes negligenciando a leitura da palavra. O que é negligenciar? É você deixar de lado. É você não dar tanta importância. É você deixar para depois. Talvez você deixe para ler a palavra, sabe que hora? Na hora de dormir, quando você está com sono. Aí você começa a ler a palavra, quando vê, você já está dormindo. Meu irmão, minha irmã, não faça isso com você mesmo. Eu te incentivo em nome do Senhor Jesus Cristo a dar o seu melhor do seu dia para o Senhor. Quando você acorda pela manhã, toma uma água, vai para o teu quarto, já lê lá um capítulo da palavra de Deus, faça uma oração, comece orando 5 minutos, depois vai para 10, eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Comece aos poucos. É assim que você começa, dá o melhor do seu dia para o Senhor. A primícia do teu dia, você acordou, você está vivo. Como que você, meu irmão, minha irmã, vai trabalhar? Vai sair de casa sem falar com o Eterno, com aquele que te criou, que te deu vida, que te deu saúde, para você estar aqui me ouvindo? Como que você sai de casa sem orar? Como que você sai de casa sem alimentar dessa palavra viva aqui? Meu irmão, minha irmã, não faça isso com você. Dedique tempo com Deus que você verá sinais, maravilhas e prodígios na tua vida. Outra coisa que eu vejo acontecendo muito na vida daquele que se diz crente é o seguinte: às vezes ele ora aqui agora, a oração da fé, para uma enfermidade. Ele acabou de orar. Aí ele saiu daquele momento, o que ele começa a fazer? A falar coisas negativas. Meu irmão, minha irmã, o negativo é o oposto da fé. É o oposto. A fé, ela não é negativa. A fé é 100% positiva. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você orar, crer naquele momento que você vai receber o milagre e depois você virar as costas e falar uma palavra negativa, seja dentro da tua família, seja com um colega a respeito daquele assunto. Meu irmão, minha irmã, você vai falar assim: como que eu vou conseguir não falar uma coisa negativa? Peça na sua oração santificação na tua boca. O Espírito Santo vai santificar a tua boca para que você não fale uma palavra negativa, uma palavra maldita. Porque senão você quebra o milagre, você não recebe o milagre. Porque se você ora com fé e ali depois você fala uma palavra negativa, vou falar para vocês aqui agora, Provérbios 18, 21. Olha o que diz a palavra de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Meu irmão, minha irmã,
Isso aqui não é pensamento positivo, não. Isso aqui não é autoajuda, não. Isso aqui é ajuda do alto, do eterno, do Deus de Israel. Aquele que vive, o Criador dos céus e da terra, do único Deus verdadeiro, que enviou o teu Filho único, Jesus Cristo, o Mashiach, para que através do sacrifício de Jesus, você e eu pudesse ter vida eterna, perdão de pecado e uma nova vida, uma nova criatura. Você precisa, meu irmão, minha irmã, a viver pela fé. Você precisa dessa chama que vai fazer total diferença na tua vida. Para você não ser um crente derrotado, um crente cheio de maldição. Eu vejo muito isso, meu irmão, eu fico muito triste. Eu fico muito triste vendo pessoas que se dizem cristã, vivendo uma vida derrotada. Sabe por quê? Quando você conversa com a pessoa, você sabe aonde que ela está. Você basta ouvir ela. O que você está se alimentando? Do que você está se alimentando? Você está se alimentando a sua fé com notícias? Noticiários negativos? Você está alimentando a sua fé com livros que não falam da fé? Você está gastando o teu tempo, talvez, falando de pessoas? Meu irmão, minha irmã, do que você tem se alimentado espiritualmente falando? Porque Jesus Cristo disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, meu irmão, minha irmã, se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos falar do Senhor. Nós vamos falar da palavra dele. Isso vai fazer total diferença na tua vida, para que você receba o impossível na tua vida. O extraordinário. Você precisa ter fé. E uma fé que move montanha, que move obstáculos. Essa fé que Jesus falou aqui. Essa fé que move montanhas. Né? Então, meu irmão, minha irmã, eu vou contar para vocês agora 2 situações que aconteceu na minha vida, para que você creia e que através desse testemunho te incentive a você começar hoje, agora, priorizando a palavra de Deus, priorizando o estudo da palavra. Aquilo que é importante para você, certamente você vai dar um tempo para aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se alguém chegar perto de você e falar assim, se você estudar para essa prova e passar nesse concurso, vai mudar a tua vida. Só que você vai fazer essa prova amanhã. O que você faria hoje? Eu tenho certeza que você viraria à noite estudando se falasse para você que ia mudar a tua vida esse concurso. Não ia? Eu sei, porque aconteceria comigo também. Pois é, mas esse interesse que você tem nas coisas da terra, nas coisas do mundo, no conforto do mundo, você deveria ter com a palavra de Deus. É o que o Senhor nos chama. Porque Jesus Cristo disse que se você buscar o reino dos céus em primeiro lugar, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Você está precisando de paz? Paz no teu casamento? Pois é, o Senhor tem paz para você. Você está precisando de cura? O Senhor tem cura para você. Você está precisando passar numa prova, num concurso? Ele tem vitória para você. Ele tem a resposta que você está procurando. Está na fonte da palavra de Deus. Está aqui, meu irmão. E esse é um tema muito profundo, porque você pode dizer assim, como que eu posso orar então e ter uma oração eficaz? Você precisa orar conforme a palavra de Deus, porque você não pode pedir algo a Deus que está contrário à palavra dele, porque senão você não vai receber. Você tem que entender o caráter de Deus, você tem que entender o caráter dele, para você orar conforme a palavra dele. E dessa forma, essa oração vai ser respondida. Então, meu irmão, minha irmã, vou contar aqui para vocês 2 testemunhos que aconteceu comigo. No início da minha conversão, em 2009, eu tinha lido, como falei para vocês, o Novo Testamento todo. Em torno de um mês eu li todo o Novo Testamento. Então, dentro do meu coração tinha uma chama de fé dos sinais que Jesus fez. Meu irmão, minha irmã, quando você vê o que Jesus fez, o seu coração queima. É algo sobrenatural. Então, eu cheguei em casa, eu já tinha, antes de eu estudar a palavra, eu tinha um carocinho em cima do olho. Era uma sequela de um terçol que ficou. E ele não sumia, meu irmão, minha irmã, não sumia. Era um caroço aqui, ó, em cima dessa pele visível. Então, quando eu conversava com as pessoas, eu movia o olho, dava para ver o caroço. E todo mundo que me conhecia falava assim, Helena, você vai ter que operar, você vai ter que ir no médico, fazer uma cirurgia aí, porque isso aí não sai. Isso não sai. E te falo mais, meu irmão, você acredita que eu ouvi essa frase de um cristão? Isso mesmo. De uma pessoa que se dizia crente, ele falou comigo assim, Helena, você vai ter que ir no médico tirar isso aí, porque isso aí é uma mini cirurgia que faz. Eu só ouvi aquela palavra que ele falou, não falei mais nada. E aí, quando eu voltei da igreja, meus irmãos, eu tinha acabado de assistir um culto, e eu tava com a palavra acesa no meu coração, e eu orei em cima daquela palavra. Eu orei em cima, coloquei minha mão sobre o olho
em cima daquele caroço, e eu orei no nome do Senhor Jesus Cristo. Isaías 53, lembra que fala Isaías 53? Que Cristo tomou sobre si o servo sofredor. Toda vez que você vê lá em Isaías, o servo, a palavra servo, servo sofredor, é o Messias que ele está referindo. Ele fala ali que o Messias, o servo sofredor, tomou sobre si a nossa dor e a nossa enfermidade. E pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos sarados, nós fomos curados. Então, eu orei em cima desta palavra. A oração, conforme a palavra, ela tem muito poder. Então, você precisa estudar essa palavra a ponto dela estar gravada dentro da tua cabeça. Porque ela tem que sair da tua boca. Isso vai fazer você ver o sobrenatural. Então, eu orei em cima daquela questão do meu olho. Repreendi em nome do Senhor Jesus todo aquele mal no meu olho. E eu fui dormir. No dia seguinte, eu me levantei, eu olhei no espelho. Meu irmão, minha irmã, desapareceu aquele caroço. Ele não existia mais. Ele tinha desaparecido. E aí, meu irmão, eu quero que você reflete em cima disso que eu te contei. Veja bem, eu tinha lido o Novo Testamento a primeira vez na vida. Desde que eu me converti em 2009, todo ano eu leio a palavra toda. Então, você tem que, olha, eu vou falar pra você, é memorizar mesmo, tá? Quanto mais você memorizar, porque ela tem que estar na tua boca, no teu coração, e o entendimento é profundo, tá? É muito. Quando eu fizer o vídeo de hebraico, vocês vão ver como que é profundo a palavra de Deus. Então, assim, é uma fonte inesgotável de conhecimento. Ah, maravilhosa demais. Então, veja bem, eu estava com essa palavra no meu coração, essa palavra do Senhor. E aquele irmão, ele não era da igreja que eu congregava. Ele falou uma palavra negativa pra mim, meu irmão. Ele falou que eu tinha que ir no médico para operar, que não tinha jeito aqui. E olha só, é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Eu tinha do lado de cá uma palavra negativa de uma pessoa, que eu tinha que ir no médico operar. E eu tinha a palavra de Deus, a palavra de Cristo, que fala que tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. É tudo. E é da vontade de Deus curar a doença? Claro, tá escrito aqui na palavra dele. É da vontade dele. É da vontade dele. Então, eu tive que escolher. Ou você fica com a dúvida daquele irmãozinho que lançou uma dúvida no meu coração, na minha mente, ou eu fico com a palavra. Você vai ficar com aquela palavra negativa que você ouviu do médico, com aquele diagnóstico, ou você vai ficar com o que a palavra de Deus diz. Meu irmão, minha irmã, se você estiver estudando essa palavra, se ela estiver dentro do teu coração, você vai ficar com ela. Porque você precisa ficar com ela. Porque você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Então essa palavra tem que estar viva dentro de você, para você não ter dúvida. Para você entrar no teu quarto, fechar a porta e orar, o teu pai em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então, meu irmão, você precisa dar essa palavra na tua mente, para que a fé venha, para que o milagre aconteça na tua vida. Depois, passado muitos anos, aconteceu algo semelhante no outro olho. Veja bem, apareceu um outro terçol no meu olho. Meu olho inchou. E eu não queria ir no médico. E eu fui passando alguns tipos de medicação caseira por conta própria. E piorou. Então, nunca faça isso, irmãos, né? Não se automedique. Eu fiz por conta própria. E aí piorou. Meu olho ficou enorme. Aqui em cima estava todo inflamado, aquilo pedrado. Aí eu fui no oftalmologista. Chegou lá, o médico, como sempre, né? Um abençoado médico, ele vai falar de forma racional, meu irmão. Racional. Muitas das vezes é o contrário da palavra, tá? Então prepare teu coração aí. Prepare teu coração. Porque você deve ir no médico quando precisar? Sim. Deus usa a medicina também. Mas você tem que ficar com a palavra da fé. No final é isso daqui. É o que Deus diz que você pode. Não é o que o médico falou, porque ele não é Deus. Então, ele falou assim pra mim: Helena, deixa eu te falar. O seu olho tá muito inchado. O negócio aí agravou muito. Vou te passar uma pomada pra tirar a dor, porque tava doendo também. Você vai usar por 8 dias. Né? Passou as instruções e falou comigo o seguinte: se não melhorar em 8 dias... Você volta aqui que nós vamos marcar para você fazer uma mini cirurgia em cima do teu olho. Era o outro olho. Então, meus irmãos, naquele momento, quando você recebe, né, um parecer médico, seu coração ele pode tremer, né? No sentido assim, pode ficar assim,
meio, eu diria assim, um pouco com receoso, né? Porque nós somos humanos, concorda? Então eu cheguei em casa, aquela palavra assim pesada, e eu falei assim, peraí, eu tenho meu Deus vivo? Você também que está me ouvindo, tem um Deus vivo aí na tua vida? Porque você está me ouvindo, você está ouvindo a palavra da fé? E aí, eu lembrei, falei, peraí, o Senhor já me curou de um olho, Ele vai me curar desse também? Em nome do Senhor Jesus? Ah, mas vai. Então eu comecei a orar. Eu pegava aquela pomada que o médico passou, eu orava em cima dela, declarando a cura em nome do Senhor Jesus e passava a pomada na hora de dormir. Então, meus irmãos, eu fiz aquilo por 8 dias, né? E aí não melhorou. E agora? Agora é a prova da fé. Não melhorou. O médico falou que eu tinha que voltar lá para fazer a cirurgia. E eu tinha a palavra da fé. Com o que você acha que eu fiquei? Com a palavra da fé. Porque aqui em Marcos 10, quando Jesus Cristo disse que se você orar e ter fé e não duvidar, mas crer que se fará o que diz, assim será. Falei para vocês que o crer aqui é continuar crendo, ok? Ainda que você não esteja vendo. Ainda que a circunstância esteja adversa. Você está vendo algo que não é aquilo que você gostaria de ver. Ou seja, ao invés de melhorar, está piorando. Ao invés de melhorar, não melhorou. E aí, você vai continuar crendo? Pois é, a palavra de Deus está falando para você continuar crendo, porque isso prova a tua fé. Então, irmãos, eu continuei orando ali. Já tinha passado os 8 dias. Eu continuei orando em cima ali do olho, orando, passando a pomada e declarando a cura em nome do Senhor Jesus. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei curada. Desapareceu? Desapareceu toda a inflamação no olho. Toda a inflamação desapareceu. E eu não precisei passar por nenhuma cirurgia dos olhos. Então, meu irmão, o que eu quero te dizer para você é que você sinta nesse momento essa fome de começar a estudar a palavra. Eu sei que talvez você não tenha estudado a palavra todos os dias, talvez você não tenha lido a palavra todos os dias. E você pode estar pensando assim, por onde eu começo então, né? Porque a palavra de Deus, ela é muito grande e tal. Qual livro que eu começo? Eu vou fazer um próximo vídeo ensinando a vocês a fazer um devocional básico. Eu vou começar com o básico, tá, irmãos? Vou começar com o básico para te motivar, ok? Você vai começar com o básico. Depois eu vou fazer um avançado, porque nós temos que progredir. Né? Hoje eu ouvi uma frase muito interessante, né? Que o bom é inimigo do ótimo. Você não pode contentar com o bom. Você tem que ir pro ótimo, ok? Pro ótimo. Então, mas eu vou e tá ensinando para vocês a fazer um devocional básico para você começar. Porque talvez você não está fazendo nem o básico. Talvez você não esteja fazendo nem o básico. Talvez você esteja buscando a Deus uma vez por semana. Ou talvez você tem dias que nem lê a palavra, passa 2, 3 dias sem ler, ou faz uma oração de 2 minutos, oh Deus abençoe meu dia, acabou. Talvez você está nessa situação, ok? Então eu vou estar te ajudando, te auxiliando pela capacitação do Espírito Santo. Eu estou te passando aqui o que eu vivo. Eu não estou passando aqui para vocês uma teoria. Eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Eu tenho que falar para vocês daquilo que eu vivo, daquilo que eu pratico, daquilo que eu faço. Ok? Então, eu vou estar passando para vocês no próximo vídeo. E para terminar esse vídeo, que ele já ficou um pouco maior, né? Eu vou estar orando por você que está me ouvindo aí, você que está assistindo esse vídeo agora. Feche os seus olhos comigo. Eu vou estar orando em nome do Senhor. Amém? Adonai, meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu venho estar orando, Pai, por essa vida, Senhor, que está me ouvindo neste momento. Ó Pai, talvez esta vida, Pai, está necessitando de um milagre, talvez essa vida está ansiosa, essa vida, Pai, está, ó Pai, atribulada e não sabe por onde ir. Meu Deus, eu quero clamar aqui no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Pai, que através dessa palavra, Pai, o Senhor venha tocar no coração dessa vida, Pai, e despertar nela uma fome, uma sede de estudar e ler a Tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira, Pai, do caminho desta pessoa, meu Deus, que está ouvindo esse vídeo, todo embaraço, meu Deus, tudo atrapalho, ó Pai, tudo aquilo que tem impedido ela de buscar o Senhor, meu Deus, que caia por terra agora no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, toca com o Teu poder agora, Pai, porque Tu és um Deus atemporal. E eu oro, Pai, que essa pessoa agora, Pai, sinta a presença do Teu Espírito Santo em nome de Jesus, inundando o coração dela, Pai, gerando essa fome de buscar a palavra do Senhor. Porque, meu Deus,
Como nós podemos desenvolver a fé se a pessoa não estudar a palavra? Nós precisamos estudar a tua palavra, Pai, para que nós possamos desenvolver essa fé que ela está, Pai, ó Deus, liberada para todo aquele que busca. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, então eu clamo, Pai, por essa vida que está me ouvindo. Ó Deus, que a partir de hoje, Pai, ela possa sentir uma fome, uma necessidade de estudar a tua palavra, uma fome, uma sede de orar. Meu Deus, manifesta uma fé nessa pessoa, Pai. Dá para ela o dom da fé. Meu Deus, manifesta milagres, sinais, prodígios, ó Pai, na vida dessa pessoa. Meu Deus, assim como o Senhor fez na minha vida, Pai, que o Senhor venha, Pai, colocar a tua mão forte e poderosa sobre essa vida também, meu Deus. E eu oro a ti, Pai Santo, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém.